Nós vamos começar a falar agora do período das operações concretas, que seria dos 6 anos, aproximadamente, né, quando a criança entra no ensino fundamental 1 em diante. O que acontece nesse período? Acontecem operações muito importantes. A criança, nesse período, ela já adquiriu bastante autonomia, né? Uma criança que se machuca menos, é uma criança que já está na educação formal. Em termos de desenvolvimento intelectual, ela já adquiriu uma boa base, porque a grande maioria das crianças hoje frequenta a educação infantil, então vai pro ensino fundamental 1 com uma boa base intelectual, mesmo que ela não tenha frequentado. A criança de hoje é uma criança muito interativa, muito participativa, muito ativa, então ela vai para uma educação formal, para o ensino fundamental 1, com uma boa base intelectual. Mesmo que ela não saiba os nomes formais das coisas, ela já interagiu com muita coisa, ela já dialoga com muita coisa, então ela tem um desenvolvimento intelectual muito forte. E a saída do egocentrismo, né, que é aquele mundo muito interior dela, muito só dela, muito centrado nela, já começou a acontecer no período anterior. Então ela já consegue ver, pensar as coisas a partir dela mesma, dos outros, do mundo que a entorna. Então ela já tem uma construção lógica do pensamento, ela já não pensa mais a partir só do seu ponto de vista, ela já consegue estabelecer boas relações entre as coisas, ainda de uma forma precoce, né? Não de uma forma ampla, mas intelectualmente falando, ela já não parte só do seu ponto de vista. Então isso é muito bom, porque ela já começou a se socializar no período anterior. Isso dá para ela uma lógica intelectual muito boa, que faz com que ela se aproprie dos conhecimentos acadêmicos que ela vai precisar desenvolver agora na escola, no ensino fundamental 1, muito boa. Ela já é capaz de operacionalizar os pensamentos, porque ela já aprendeu assim um pouquinho de raciocínio matemático na educação infantil, um pouquinho do raciocínio linguístico, um pouquinho. Os jogos e brincadeiras nos dias atuais propiciam muito isto. Ela já brinca de quebra-cabeça, ela já consegue estabelecer a lógica de ter que encaixar a pecinha onde os contornos se encaixam. Ela já participa de vários jogos que têm regras, que precisa pensar para jogar. Ela já sequencia as ideias, né? Brincadeiras assim de adicionar, pequenas brincadeiras simples de adicionar e de subtrair, com brincadeiras com figurinhas, com tampinhas, joguinhos simples de regras, ela já consegue fazer. Então ela entra nessa fase e aprimora tudo isso. E um dos conceitos importantes que ela aprimora nessa fase é o conceito de reversibilidade, que algo que foi desmanchado pode ser montado novamente. Né? Na fase anterior, ela, por exemplo, ela desmontava um brinquedo e às vezes ela não conseguia montar e sobrava uma peça, pronto, ela fala, essa peça sobrou. Agora ela já sabe que um brinquedo, por exemplo, um relógio, um brinquedo que foi desmontado, ele tem que ser montado e as peças precisam ser encaixadas, porque elas estavam lá, então elas têm que voltar para o mesmo lugar. Surge uma questão importante nesse período, que é na questão, no que se refere aos sentimentos da criança, aos afetos. Então, lembra que a gente falou, no período de 0 a 2 anos, a criança tem os sentimentos primários. De 2 a 6 anos, ela desenvolve os sentimentos interindividuais, que é o sentimento pelo outro, do outro para com ela. Aqui, como ela já está de 6 a 11 anos, muito mais interagindo em grupo, muito mais indo na casa do amiguinho, o amiguinho vindo na casa dela, trabalhando em grupo na sala de aula, né? Se não está, deveria. Então ela desenvolve sentimento de cooperativismo, sentimento de competição, de respeito ao outro, de aceitar o companheiro, as amizades, de aceitar as pessoas como elas são, de compreender as suas próprias vontades também. Ela compreende que ela é uma criança
dos seus desejos, das suas vontades, dos seus sentimentos. Em termos de desenvolvimento moral, acontece algo muito interessante. Ela começa a desenvolver autonomia. Por quê? Porque ela já é capaz de pensar de uma forma muito mais ampla. Né? Lembra que a gente falou, o bebê, a criança muito pequenininha, ela tem a característica de anomia, né? Ela não tem falta de regra, ela não sabe que ela vive num mundo regrado. A criança de 2 a 6 anos, ela passa para a heteronomia, que é a regra ditada pelo outro. Precisa que que o adulto diga para ela, não, não pode, isso pode. Tá vendo? Todo mundo fica em fila, nós temos que ficar. Depois ela passa para a socionomia, ela começa a se entender como sujeito, como personagem, como ser humano. Todo mundo faz assim. Na casa do meu amiguinho, todo mundo escova o dente também, igual em casa. Todo mundo anda de roupa também, igual em casa. Então nós somos todos seres humanos. Comemos, escovamos os dentes, tomamos banho. Agora, na fase chegando aos 10, 11 anos, ela já tem uma certa autonomia das regras. Ela já é capaz de analisar uma situação e escolher para o bem e para o mal pela capacidade dela de pensar a respeito do assunto, de agir pela própria regra. Ela já é capaz de pensar de uma forma justa, de uma construção coletiva da moral, de uma forma a compreender o que é justiça na construção moral do sujeito.